Fala aí galera, beleza? Aqui é o treinador Edu. Hoje eu tô aqui com o nosso parceiro Gustavo Vitor. O Gustavo também é corredor aí do 28 Praias. A gente vai bater um papo aí relacionando a corrida com o emagrecimento. O Gustavo vai falar um pouquinho da história dele. Ele perdeu aí um total de 120 quilos até agora. E a corrida te ajudou muito? Bastante, bastante. Na verdade, eu acho que a corrida foi onde eu acabei me encontrando, por ser um esporte, acho que de alto desafio, auto superação, porque eu gosto de fazer academia, eu gosto de fazer musculação, mas a corrida para mim, eu acho que é meio que minha terapia, e eu acho que a sensação é única de finalizar uma corrida, passar por um corte. Então, assim, eu realmente me encontrei e eu amo a corrida. Boa. Bastante. E que momento você começou a correr, não desde o começo assim, do processo? Então, quando eu tinha perdido cerca de 20 quilos, mais ou menos. Daí eu comecei a fazer alguns treinos de HIIT na esteira. Eu sou de Taubaté, estou morando em São Paulo faz um ano só. Daí eu lembro que eu cheguei pro meu personal e falei assim, putz, eu queria fazer uma prova de 5 km. Daí a gente foi, se inscreveu, tinha 3 meses esse prazo para até a prova. Daí a gente fez toda a preparação, todo o treino. E depois que eu fiz essa primeira prova, eu lembro direitinho, que eu fiz 5K em 42 minutos. Boa, eu achei assim, falei, nossa, super tempo. Completar. Mas a sensação de você terminar ali, eu falei assim, eu acho que fui picadinho por esse vício bom aí. Depois disso não parei. Isso todo corredor fala, né? Que o mais legal da corrida é você se comprometer a cumprir aquele... Sim. Eu falo, o mais importante pra mim, pelo menos, é sempre concluir a prova. Concluir, sim. Eu acho que independente de... Concluir bem, sim, né? Tipo, sim. não... Independente de qualquer coisa, lógico, você quer, com o tempo, acabar superando seus limites ali, né? Mudando o pace, diminuindo o pace e tal, mas concluir é o mais importante de tudo, acho que... E essa sensação é incrível. Sim. Eu perguntei isso por causa de eu estou muito acima do peso, eu não posso sair correndo por causa de sobrecarga articular, de tornozelo, joelho, até mesmo quadril. Então o ideal é você, igual o Gustavo falou, ele procurou o personal dele, falou, a partir desse momento eu quero começar a introduzir a corrida, quero começar a buscar uma prova e tal. Sim, até porque ele muda toda a alimentação, toda a preparação, porque assim, eu acho que uma das coisas que hoje eu faço parte de um projeto de corrida da Adidas, do Adidas Runners, então assim, eu percebo que muitas pessoas que quando começam a frequentar os treinos, fazem uma primeira prova de 5 km e já querem fazer de 10, 21 e 42. E não é assim. Não, é uma adaptação. Então assim, tem eu pelo menos, como um atleta amador, eu falo gente, faz uma de 5, tenta evoluir na de 5, para daí você tentar ir subindo esses níveis, porque realmente o corpo precisa desse preparo, a alimentação é diferente em uma prova de 5K para uma prova de 10K, assim como uma prova trail, que nem a 28 Praias, então assim, acaba mudando totalmente o tipo de, tanto de treino e dieta de acordo com a prova que você vai fazer. Sim. Em vez de você aumentar a sua quilometragem, você buscar aquela quilometragem que você já faz, fazer ela com mais eficiência. Sim, porque as pessoas querem, eu acho que lógico, é incrível a sensação de falar assim, sou um meio maratonista, sou um maratonista, mas eu vejo muitas pessoas que acabam chegam a concluir uma maratona, mas ficam, tipo, 2, 3 semanas depois destruído. Então acho que acaba se precipitando, não dando a fase, você tem uma maturação, né? O corpo tem que se acostumar com aquela quilometragem. Acho que o mais importante é o respeito ao corpo também, né? A gente tem que respeitar nossos limites, mais do que tudo. Também é uma das coisas que pelo menos eu prezo bastante hoje em dia. Ô Gustavão, e um incentivo aí para quem está querendo, tá nesse processo ainda, de emagrecimento, tá começando a correr e eu almejo aí um dia fazer meus 10 km, por exemplo. Cara, eu acho assim... O que te motivou, assim, mais, você acha? Uma questão pessoal, assim. Então, na realidade, toda essa minha história de emagrecimento tem um lado meio triste, que foi devido ao falecimento do meu pai. Meu pai faleceu aos 57 anos de AVC hemorrágico e ele era, assim, o mais saudável de casa. Então, assim, e eu acabei entrando um pouco no mundo na corrida porque meu pai corria bastante. Então eu falava assim, putz, deve ser bom isso para ele gostar tanto. Meu pai corria 2 horas por dia. Então assim, com esse falecimento dele eu tive essa mudança de chave na minha vida e falei, não, eu quero mudar, senão eu vou acabar sendo o próximo. E depois que eu entrei no mundo da corrida, em Taubaté tem muito pouco provas e tal, eu comecei a frequentar um pouco mais aqui em São Paulo. E daí eu vi o quanto a corrida une as pessoas também. Hoje, os meus melhores amigos vieram através da corrida e eu falo assim, cara, escolhe uma prova de 5 km, de preferência uma prova bem plana para começar.
Eu gosto muito das provas que tem aqui em São Paulo, que são no Marginal Pinheiros, então assim, são provas que são mais tranquilas e, se possível, sempre tentar estar com algum amigo, alguém que já tem uma certa experiência em corrida, que eu acho que isso acaba ajudando bastante. Hoje, graças a Deus, com 2 anos que eu tenho nesse mundo da corrida, eu tenho o prazer algumas vezes de ser o coelho de alguns amigos, né, de puxar a turma em prova e ver a sensação da pessoa ali se auto-superando e você ajudando, para mim eu acho que é uma das coisas que acaba mais me motivando ainda a continuar nessa minha meta de emagrecimento, de fazer provas maiores. Eu ainda não fiz uma maratona, então assim, eu tenho esse projeto dentro da Adidas até, eles estão me preparando para essa maratona. Então eu acho que o mais legal de tudo, assim, sabe, é importante procurar um educador físico, porque hoje em dia com internet as pessoas acabam pesquisando tudo no Google. E acho que correr é tranquilo, vou sair correndo, correr é correr. Você tem que ver o seu tipo de pisada, você tem que ver se você está preparado para aquele tipo de terreno, até em relação à própria 28 Praia. É uma coisa você correr na esteira, é uma coisa você correr na rua, é uma coisa você correr na trilha. Então você tem que focar, tipo assim, faz uma primeira prova de 5K, que eu garanto que depois de passar pelo pódio ali, acho que a sensação é única, assim. O negócio que você falou que eu achei bacana, você falou tipo da união da corrida. E isso é um negócio que eu gosto da corrida de montanha. Levando por 28 praias, a corrida de montanha você vê mais a união dos atletas, tipo, um incentivando o outro, do que a corrida de rua. A corrida de rua, tipo, você vê seu adversário, você quer passar o cara. A corrida de montanha você ultrapassa eles e, cara, vamos subir, sabe? Tipo, o incentivo acaba sendo maior. Sem dúvida. Eu acho que agrega mais os atletas do que uma prova de corrida que tem mais competitividade. Até você como professor, você pode até falar, de repente me corrigir, mas o que eu percebo é que, pelo menos a corrida na rua, as pessoas se preocupam muito mais em quero diminuir o pace. Sim, sem dúvida. Uma corrida que na 28 Praias é mais técnica. É um desafio mais técnico e se preocupa em terminar. Sim. Cara, ser prazeroso, tipo, tô me divertindo, tô no meio da montanha. Você quer curtir o ambiente ali também, né? Porque às vezes você tá numa prova rápida de rua, você não tá nem prestando atenção no que tá em volta. Você nem vê o que passou. Principalmente a 28 Praias, eu falo assim, eu sou de Taubaté, do lado do Ubatuba. Então assim, eu conheci lugares de Ubatuba, eu participei de 2 edições já do 28 Praias, eu conheci lugares que eu jamais teria conhecido antes se não fosse a corrida. Então assim, você vai pelo meio de algumas trilhas e tal, que você fala assim, caramba, dá vontade de voltar depois e falar assim, é incrível, é incrível. Eu sou suspeito assim para falar do 28 Praias, porque eu acho que é uma experiência assim única, é bem legal. Então, para você que quer conhecer, fica o nosso convite, um incentivo aí do treinador aqui, do Gustavão. E o que precisar de dúvidas, pode falar com a gente, manda um direct aí no Instagram, um próprio que comenta aqui no vídeo. Estamos à disposição. Sim, a gente se encontra na próxima edição do 28 Praias, que eu estarei lá. Boa, valeu, Gustavão. Valeu, obrigado. Valeu.